Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu me chamo professor Marcos, estou aqui junto com vocês, a gente aprender um pouco mais, revisar as aulas de história sobre a origem do Iluminismo e a Revolução Gloriosa, certo? Origem do Iluminismo. Vamos lá, pessoal. O Iluminismo foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVIII. Ali está século XVII, mas é século XVIII, pessoal. As ideias iluministas foram tão populares no século XVIII que este ficou conhecido como o século das luzes. Então, vamos entender por que século das luzes. A ideia parte da forma como o indivíduo, as pessoas pensavam lá no período. Então, como a igreja, a gente vai ver aí, como a igreja, que isso ainda é consequências de uma sociedade feudal, de um mundo ainda totalmente dirigido pelo conceito religioso da Igreja Católica. Então, aqui, a igreja ela não permitia muitos avanços na tecnologia, em desenvolvimento social, no sentido de o povo ter um conhecimento mais amplo, de se discutir as ideias. Então, esses indivíduos, que vão ser conhecidos como os iluministas, eles bateram de frente com essa visão da igreja de não permitir que se discutisse as situações para se chegar a uma solução. E eles determinavam que as soluções eram determinadas por eles. Eles determinavam aquilo que era certo e o que era errado. E os iluministas entenderam que as coisas deveriam ser vistas de outra forma, que teria que haver uma clarividência maior, ou seja, as coisas teriam que ser claras para todos. Então, por isso ficou conhecido como o século das luzes, porque é onde vai acontecer a abertura de pensamentos, enfim. Defendiam eles, os iluministas, o poder da razão, em detrimento ao da fé, da religião, e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Então, o que é que isso quer dizer? Isso significa o seguinte, que os iluministas entendiam que tudo deveria ser pautado, guiado pela razão, pela lógica. Isso daria a certeza de que eles estavam corretos e que tudo isso baseado numa crítica racional que combatia as ideias da igreja, as ideias contidas pela igreja e impostas como verdade absoluta. Então, os iluministas foram contrários a tudo isso. Eles entendiam que tinha que defender a razão acima de tudo. Os principais iluministas, então, esse em cima é Voltaire, foi um crítico severo das instituições religiosas. Ele afirmava que apenas aqueles dotados de razão e liberdade poderiam conhecer as vontades e desígnios divinos. Ou seja, o que ele entendia que as instituições religiosas, por ter o maior poder, acabava ocultando algumas verdades, escondendo algumas coisas que deveriam ser conhecidas por todos, porque era assim que a razão dizia, quer dizer, ditava, Ele foi advogado aos 18 anos, Voltaire, e defendeu muitos casos de protestantes, indivíduos que eram de religião contrária ao catolicismo, que foram condenados pela igreja. E ele advogou muito em causas dessas pessoas. Abaixo nós temos Locke. Locke combatia a ideia de que Deus
decidia o destino dos homens e alegava que a sociedade corrompia os desígnios divinos, ou o triunfo, ou melhor, o triunfo do bem. Então, para John Locke, ele achava que o indivíduo era que era responsável pelo seu destino, ou seja, o homem era responsável por ele mesmo, e não há uma ideia que a gente vai conhecer como predestinação, não é? Sustentada pela Igreja Católica, e que lá na frente depois vai haver outros indivíduos que vão combater isso, mas a Igreja permanece ainda por um bom tempo com essas ideias. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele pregava que a propriedade privada gerava desigualdade entre os homens. Segundo ele, os homens teriam sido corrompidos pela sociedade quando a soberania popular tinha acabado. Então, Rousseau entende que entendia que ninguém era dono, né, de nada, porque não foi dado, a terra estava aí para todos os homens. Então ele entendia que aquele que dominava, aquele que era dono de determinado local, esse indivíduo gerava a desigualdade entre os homens. Então, a existência de pobres e ricos, né, era visto como, por Rousseau, como causado pela corrupção do homem, né? Abaixo nós temos Montesquieu, que defende a separação dos três poderes do Estado, em legislativo, executivo e judiciário. Acreditava que essa fosse uma maneira de manter os direitos individuais. Montesquieu entendia que um indivíduo sozinho, no caso lá na época dele, a figura do rei, não poderia dominar todas as áreas, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, que isso teria que ser dividido, né? Vamos para a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é o nome que se dá aos acontecimentos que se passaram na Inglaterra e levaram à deposição de Jaime II do trono inglês em 1688. Com a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange e Maria Stuart tornaram-se reis da Inglaterra, marcando o início do período da monarquia constitucional. Essa é a bandeira da Inglaterra, na verdade, do Reino Unido, né? Aí, duas caricaturas para a gente visualizar um pouco o período. Principais causas da Revolução Gloriosa: parlamentares ingleses questionando e se opondo aos direitos que integrantes da coroa usufruíam, ou seja, a monarquia fazia o que queria e tinha plenos poderes sobre quase tudo. Um enfraquecimento de ações políticas empreendidas por Jaime II para restaurar o absolutismo. Então, ele criava várias situações para manter esse poder, né, da coroa. A oposição dos protestantes que defendiam o parlamentarismo, né, chamados Whigs. Conflitos entre protestantes e católicos durante o reinado de Jaime II, período compreendido entre 1685 a 1688. Então, esses conflitos entre católicos e protestantes vai se estender, né, até a Irlanda. A Irlanda, uma ilha britânica, faz parte do Reino Unido, né, até há pouco tempo, até os anos 70. Consequência da Revolução Gloriosa: a queda de Jaime II do trono da Inglaterra, que foi substituído pela rainha Maria II e o seu esposo Guilherme de Orange, né? A derrubada do absolutismo inglês, que foi substituído pela monarquia parlamentar constitucional. Vai ser o primeiro país a ter esse modelo, essa forma de governo. O aumento do poder da burguesia, que dominava o parlamento britânico. Este fato foi amplamente favorável para estabelecer as bases políticas e econômicas para a futura Revolução Industrial na Inglaterra. Desafio da semana, pessoal. Então, falamos da Inglaterra, né? Falamos
de como se deu a transformação entre, né, o absolutismo, ou seja, a monarquia, em parlamento. E eu quero saber o seguinte: como é formado o Reino Unido, né? Existe uma diferença muito grande entre Inglaterra, por Inglaterra, só o país, entre Reino Unido e Grã-Bretanha. Eu quero saber como é formado o Reino Unido. Ok, pessoal? Respondam o desafio, assistam às aulas e fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Obrigado.